Nesse vídeo nós vamos ver como você pode utilizar o mundo paralelo do Pablo Marçal para te ajudar a se posicionar melhor e até a vender mais. Vem comigo. Olha só, se você parar para pensar algo como: qual foi a primeira vez que você viu ou ouviu falar do Pablo Marçal? Certamente você vai se lembrar de alguns vídeos virais que chegou até você, na qual ele falava para as pessoas na plateia: moça, pergunte como, tarará, tarará, tarará. Como tarará. Tá 5 mil jogando fora a reais. oportunidade de fazer pergunta sem Tô parar. fazendo a Você é um pergunta. hater? Você é um hater? Sou um hater. Então ali ele estava ensinando as pessoas a fazer perguntas, só que utilizando não de agora, mas desde o começo do seu posicionamento lá atrás, de neologismos. Vamos ver o que é neologismos e como você pode utilizá-lo para melhorar o seu posicionamento na internet. Tem várias outras frases que ele utiliza, por exemplo, o momento de reflexão que eles fazem lá, ele chama de boot. Bora pro boot. Posição de governo. Ó, tem toda uma preparação, ó. Posição de governo, vamos pro boot. Aí respira, solta e ali vai. Então, você vê que, sem falar de outras coisas, mas tem várias coisas presentes ali, né? PNL, a técnicas de meditação, tem várias coisas presentes em uma única coisa do Pablo Marçal. A ti rendo graças a Deus, porque eu sou... Olha, e aqui ele iniciou uma oração. Então nomeou ali a oração que eles fazem no início ou no final ali para se preparar para receber conteúdo, alguma coisa nesse sentido, ou para ter motivação suficiente para o dia. Eles chamam isso de boot. Drives mentais, certo? Então ali ele trabalhava, é outra palavra, tá? Então eu vou lembrando as palavras, vou trazer essas palavras aqui e a gente vai associando a como você também pode utilizar isso aí no seu negócio, tá? Uma outra palavra que ele utiliza é drives. E aí tem todo um contexto. Olha só, as palavras que ele utiliza têm a ver com o que ele já trabalhou, ou com a sua expertise e seu conhecimento. Como lá atrás ele já arrumou o computador, certo? Quando a gente colocava uma peça nova no computador, você tinha que instalar os drives dessa peça, certo? Então aquela peça não funcionaria se não tivesse os drives. Podia ser um leitor de CD, podia ser um leitor de disquete, aí já é muito mais antigo, certo? Podia ser uma placa USB, uma placa de vídeo, podia ser qualquer, como é que se chamava? Qualquer dispositivo eletrônico que se acoplasse no computador, você precisava de um drive. E ele trouxe isso para a comunidade dele. Agora pensa comigo, vamos ver outras palavras, já a gente pensa junto, mas quais são as outras palavras? Se você lembrar de alguma, coloca aqui se eu esqueci. Até depois do fim. Então, em vez de dar tchau, eles utilizam uma expressão até depois do fim. É bem engraçado, certo? Outras, o pior ano da sua vida. Ai, qual a outra? Tinha lá uma de caixão, saia do caixão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu anotei algumas aqui que eu lembrei de cabeça. Pegou o código, né? Então ele tá palestrando. Isso eu particularmente odeio, tá? Vamos lá, vamos lá. Ele tá ali palestrando, tal, não sei o quê. Aí ele fala alguma coisa ali, inspirado. Ele é o tipo do cara que fala por 24 horas se você deixar, tá? Se tiver pessoas para ouvir. Mas vamos lá. Fica falando, aí do nada ele solta. E aí, pegou o código? Você já ouviu isso, não já? Eu odeio isso. Porque muitas vezes você não pegou o código. E aí que passa essa sensação de coach, né? Mas isso não vai ser discutido agora, mas
Esse é um ponto, tá? Ele utiliza essa palavra, pegou o código. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Porque ele não vai sentar e explicar ou desenhar, apesar que muitas vezes ele faz isso sem falar a expressão pegou o código, certo? Mas quando ele palestrava muito ali, há uns anos mais atrás, eu não vejo muito ele fazendo isso hoje em dia, tá? Mas teve uma certa época que ele falava, ele estava palestrando, e aí, pegou o código, tal, pegou o código. E muitas pessoas não pegavam os códigos. E o código que eu peguei pode ser diferente do código que você pegou, porque pode também depender do seu contexto. Mas beleza, vamos lá. Uma outra expressão. Até depois do fim foi fazer o boot, como tarará, 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 pegou o código, drives. Essas são as expressões que eu lembro de cabeça, certo? Mas olha só que legal. Sempre que você ouvir qualquer uma dessas expressões, você vai lembrar dele, que ele foi o cara que criou essas palavras. Ele gosta muito de pegar expressões e palavras que ele ouviu e internalizar isso como se fosse dele, ou dar um novo nome para coisas velhas, coisas antigas, tá? Isso de certa forma não é ruim, tá? Isso é muito bom, porque cria um senso de comunidade muito grande. Então acaba que quando você está comprando um produto ou um serviço do ecossistema do Pablo Marçal, na verdade você está adentrando a uma comunidade que tem o seu vocabulário próprio. É como se você estivesse entrando, eu já falei isso aqui lá no primeiro vídeo, posso colocar ele aqui? É como se você estivesse entrando numa religião. Você vê, se você sair da religião evangélica, e aí tem várias igrejas, sair de uma igreja evangélica e for para uma igreja católica, mesmo os dois professando a fé cristã, elas utilizam costumeiramente palavras e expressões diferentes. Se você então for para uma religião de matiz africana, você ainda vai ouvir umas outras palavras diferentes, outros vocabulários, certo? Então, no posicionamento do Pablo Marçal, muito assertivamente, ele utiliza neologismo para se comunicar com o seu público, para criar a sensação de comunidade, para criar a sensação de algo único. Isso ajuda muito a fortalecer a sua identidade, pois quando lembrarem dessas palavras, dessas expressões, vão lembrar de você. Isso também ajuda a criar engajamento com o público, porque o público já ouviu essas expressões. E mesmo que ela não saiba que é sua, um dia elas vão descobrir que essa expressão é sua, certo? Então faz o seguinte, tem até um livro, depois eu coloco ele aqui, tá? Que fala muito isso, o livro lá, o jornalista estudou as religiões, tem tudo a ver, certo? E viu como é que elas criavam esse senso de comunidade e justamente tinham todos esses itens, esses aspectos que nós falamos aqui, e o neologismo é um desses aspectos, tá? Agora faz o seguinte, olha para o seu negócio, seus serviços, os seus produtos, tá? E olha para a sua expertise também, a sua história de vida. Veja quais são as palavras que fazem sentido para você. Quais são os neologismos que você pode criar para identificar seus produtos, serviços, suas histórias, suas narrativas, a comunicação com o seu público. Lembrei de outra palavra que ele fala, general. Ele chama o seu público de generais, generais do reino, certo? Então tem outras expressões, a gente vai lembrando dessas expressões. Eu não sou alguém ávido na comunidade do Pablo Marçal, assim como ele, um profissional de marketing, eu vejo o que eles estão fazendo, estou por dentro do que eles estão fazendo, mesmo não estando tão dentro ali da sua comunidade, tá bom? Mas olha para o seu negócio e pensa o que você pode criar ali para melhorar ainda mais ali o seu posicionamento, tá? A sua identidade, ajudar a fortalecer a sua marca com esses elementos aí do neologismo. Tenho certeza, tá? Quando você cria essas identificações, tá? A pessoa não está comprando somente um produto, ela está comprando uma comunidade, às vezes uma nova forma de viver, certo? E vem
uma pancada de vocabulário junto, dá essa sensação de pertencimento a algo na qual ela quer atingir, quer alcançar, quer mudar. E o neologismo, as palavras, as frases específicas do seu negócio fazem muito sentido para elas. Fala para mim quais são as outras palavras que você lembra especificamente utilizadas lá na comunidade do Pablo, da plataforma internacional, certo? Você vai também lembrar de outros profissionais, como o Wendel Carvalho, o Érico Rocha, e também vai lembrar de outras palavras que eles utilizam para se comunicar com a sua audiência. Você vai lembrar de influencers também, de outras palavras que esses influencers utilizam para se comunicar. Estou lembrando agora do pessoal de Brasília, Tribo da Periferia e outros, certo? Funkeiros, outras coisas que chamam a sua audiência de família. Então ele vai falar, ô família, não sei o que, não sei o que. Utiliza essa expressão. E essas expressões são variadas, certo? Utilize da forma como você quiser, algo que faça sentido para se comunicar com a sua audiência. Crie esses neologismos aí para você. Fica com Deus, um grande abraço, comenta aqui o que você achou desse vídeo e traga a sua contribuição. Até mais.